Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma aula de Direito Tributário na Prática. É um prazer imenso ter vocês aqui em mais uma noite conosco. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Não deixe de se inscrever para sempre receber as notificações, porque todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um aulão, uma super aula sobre temas da prática tributária. Temas para você realmente atuar no direito tributário, para você colocar a vermelhinha para funcionar nessa que é a melhor área do direito, né? Então, como começar na advocacia tributária, quais são as principais teses e o mais importante, como colocá-las em prática, né? E nós sabemos que na faculdade não nos ensina a advogar, né? Nem mesmo em curso de pós-graduação nós aprendemos a advogar, né? E mesmo quem já está aí começando no campo de batalha, quando a gente está sozinho, quando nós estamos tentando batalhar sozinhos, é muito mais difícil superar essa insegurança de que medida tomar, o que fazer, e é por isso que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos esse nosso encontro marcado, para que você possa realmente aprender o direito tributário na prática, aprender o direito tributário do dia a dia, aprender a dar soluções para os seus casos concretos. E quem não começou ainda, aprender a começar, aprender ali o caminho das pedras, o passo a passo. Na aula de hoje, inclusive nessa toada, nesse caminhar, na aula de hoje, aquilo que nós vamos conversar é uma dúvida muito comum que eu recebo demais essa pergunta aqui no YouTube, lá no Instagram, na minha caixinha de perguntas no Instagram, porque sempre que nós falamos de uma tese tributária, né, para recuperação de créditos tributários, vem a pergunta: que medida adotar? Professora, qual é a ação que eu entro? E é por isso que o tema aqui de hoje é exatamente, repetição de indébito no tributário. Qual ação eu devo usar? Vamos conversar aqui sobre, para você sair dessa aula sem essa dúvida. Para você sair dessa aula sabendo qual ação adotar para cada uma das situações que aparecer em frente de você, para que aparecer no seu caminho. Mas antes da gente começar efetivamente, eu queria até fazer um convite para vocês, de vocês assistirem essa aula no computador ou até mesmo na televisão. Porque quando nós assistimos no celular, né, acabamos nos distraindo com uma série de notificações e aí nós não acabamos não absorvendo exatamente aquele conteúdo. Como isso aqui é uma aula, é conteúdo mesmo, conteúdo para valer. E eu vou compartilhar slides aqui com vocês. Vocês podem, inclusive, aí usar o celular para dar o print na tela, né? Como uma aula, vamos simular aqui, vamos fazer de conta que vocês estão numa aula, sala de aula. E vocês estão mesmo, só que é uma sala de aula virtual, né? Online. Então, faça esse convite para você passar a assistir essa aula aqui no seu computador, na tua televisão, no seu notebook e aproveitar muito mais essa aula. E, inclusive, eu caprichei bastante aqui, né? Vocês já perceberam o quê? Que eu preparei slides. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, tá? E, inclusive, eu achei aqui um mecanismo de modernidade para facilitar isso daí, olha. Pega o seu celular e escaneia aqui o QR Code para você me seguir lá no Instagram. No Instagram eu estou sempre postando notícias, sempre comentando atualidades, abro caixinha de perguntas para tirar as dúvidas de vocês. E esse material, como é um arquivo anexo que eu vou ter que encaminhar para vocês,
eu vou compartilhar lá no Telegram. Então, eu tenho um canal no Telegram chamado Direito Tributário na Prática. É só você escanear aqui esse QR Code e com isso você já entra lá no Telegram, que eu vou compartilhar ao fim da aula, eu já vou compartilhar esse material aqui para vocês. Combinado? Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a nossa aula, porque eu sei que vocês estão ansiosíssimos para desvendar, para tirar todas as dúvidas a respeito desse tema aqui. E um desses pontos aqui que eu quero falar com vocês é exatamente essa questão, né? De surgir essa dúvida. Porque vira e mexe, quando nós estamos lendo as notícias, nós vemos tantos assuntos, tantas matérias, tantas teses. Por exemplo, né, recentemente, e eu mesmo lá no Instagram postei lá um videozinho falando sobre isso, nós tivemos uma decisão do STF que julgou inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida. E com isso, como ele julgou inconstitucional, porém, é uma decisão que ainda não foi reconhecida pela Receita Federal, então ainda não cabe uma recuperação de créditos administrativa, tá? Só já até para a gente fazer aqui um esclarecimento inicial, o que é uma recuperação de créditos tributários? Né? Que tem a ver, que é exatamente isso que a gente está falando, é uma repetição do indébito. Alguém pagou um determinado valor a título de tributo, foi cobrado, pagou aquele valor a título de tributo, só que esse valor estava errado. Era maior que o devido ou ele era completamente indevido. Desse valor, então, que a pessoa pagou a mais, pagou indevidamente, ela tem o prazo de 5 anos para pedir de volta, para fazer essa repetição do indébito tributário, né? Só que qual é o caminho para fazer isso? Então aí é que vem o ponto da questão, né? Me diz aqui depois se você nunca ficou, diz aqui nos comentários até para mim, você já teve alguma situação em que você ficou em dúvida sobre qual medida adotar, né? Porque eu acho que é impossível alguém nunca ter ficado com dúvida disso daí, mesmo os mais experientes, porque nós temos que examinar vários pontos, várias particularidades. E exatamente por isso, né, que eu fui aí ao longo da minha trajetória aí de mais de 20 anos de experiência na advocacia tributária, eu também sofri com isso. É claro, você se depara ali com uma situação quando você está, né, começando, quando é uma tese nova, e surge sempre aquela dúvida. Será que eu impetro um mandado de segurança? Quais são os pedidos que eu faço nesse mandado de segurança? Será que eu entro com uma ação ordinária? Quais são as consequências? Quais são os critérios para escolher se eu entro com mandado de segurança ou se eu entro com uma ação ordinária? Então, eu acho que todo mundo já passou ou ainda passa por essas questões, passa por essas dúvidas. Então, esse é o caminho aqui. Né? Quando nós estamos falando, então, de alguma coisa, só para fazer uma primeira separação da recuperação de créditos tributários, quando nós estamos falando de um tributo que foi recolhido a mais por um erro de cálculo, que o próprio fisco já reconhece aquilo, né? Eu simplesmente errei, eu digitei um zero a mais, por exemplo, né? Errei na hora de declarar e acabei pagando a mais. Esse é o tipo de pedido de repetição do indébito, de restituição desses valores, que você faz na própria esfera administrativa, mostrando onde é que foi o erro. Outras situações, como o caso da própria tese do século, né, em que é uma grande tese que foi julgada pelo STF e que ele reconheceu um recolhimento a maior do contribuinte. E aí a própria Receita Federal, diante desse julgamento, já se manifestou também reconhecendo aquilo. Então, vejam só, quando eu tenho esse julgamento do STF finalizado e que o próprio fisco já reconhece que aquilo é realmente indevido,
dá para fazer uma recuperação administrativa. Tá? Em outra aula eu falo em detalhes para vocês dessa recuperação administrativa, como é que ela funciona, né? Mas é uma outra situação. Agora, uma grande parte da repetição de indébito, as teses mais novas, você precisa de uma ação judicial. Mesmo quando, às vezes, eu já tenho uma decisão do STF. Né? E um caso recente que eu vi isso nos meus alunos que me encheram de perguntas, né, é exatamente essa situação da pensão alimentícia, por exemplo. Né? Porque nós já tivemos uma decisão do STF que reconheceu que é inconstitucional, só que a Receita Federal não se manifestou. Tem clientes que continuam recolhendo, né, mês a mês, recolhem no Carnê-Leão, ou seja, elas têm que declarar e todo mês recolher um determinado valor. E também tem dos anos passados, já recolheu aí nos últimos 5 anos, todo ano recolhendo o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, o que eu faço? Então, todo mundo ouviu essa notícia, e aí, apesar de você ter a tese, bom, eu sei o que o STF decidiu. Então, se o STF decidiu, eu posso pedir de volta, né? Pode. Mas qual é a medida que eu tenho que adotar? Qual é a ação que eu tenho que adotar? Como é que eu faço isso? E nem é só nos casos que o STF já decidiu, hein, gente? Por quê? Porque outra recomendação que eu sempre faço é: não espere o STF decidir. Nesse caso da pensão alimentícia, ela ainda não transitou em julgado, né? Não teve, assim, encerramento definitivo. Pode ter embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional e etc. Mas não modulou efeitos, pelo menos não até agora. Mas é muito comum o STF, quando julga alguma coisa inconstitucional, modular efeitos. E outras situações nem vai chegar no STF, porque não é uma matéria de constitucionalidade, é uma matéria de legalidade apenas. Chega só até o STJ, como é o caso da tese do limite de 20 salários mínimos das contribuições do Sistema S, das contribuições de terceiros. Então, uma primeira ressalva já que eu sempre coloco é: não fique esperando o STF ou o STJ julgar. Conscientize o seu cliente de que quanto antes ele entrar com a ação, mais valores ele vai ter para recuperar. Né? Porque você pode recuperar os últimos 5 anos desde que você entrou com a ação ali. Então, nós escutamos essas teses, aí você vê, não, tem a tese do ITBI, né? O contribuinte recolheu o valor do ITBI maior do que o devido. Tem o do ICMS, na transferência de mercadoria para o mesmo titular, recolheu mais que o devido. Tem de PIS e COFINS, né? Uma série de discussões aí de PIS e COFINS, exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Tem muitas teses tributárias, assim. Só para a gente falar das principais teses tributárias, pelo menos 30 teses tributárias a gente consegue relacionar como sendo, assim, as mais conhecidas, as principais. Isso sem falar em outras tantas que surgem por aí. Só que aí é que vem o pulo do gato. Se nada adianta você ficar sabendo de uma tese tributária, se você não souber como efetivamente colocar em prática essa tese. Esse, inclusive, é o grande problema da maior parte dos cursos, inclusive dos cursos de pós-graduação, que você vai lá, estuda profundamente todos os tributos, só que, tudo bem, eu sei de cabo a rabo o PIS e COFINS. Eu sei sobre o que ele incide, qual que é a base de cálculo, né, quais são os créditos, etc. Mas quando eu vou entrar com a ação judicial, eu falo assim, e agora? Que ação que eu entro? Como é que eu faço isso? E é por isso, inclusive, que a gente tem aqui toda terça-feira as aulas aqui no nosso canal do YouTube, que é para nós unirmos esses pontos, para que você conheça o direito, né? Tem ali essa teoria, mas é uma teoria
voltada para uma finalidade, não é saber o direito tributário simplesmente por saber o direito tributário. É saber usar esse direito tributário. E aqui a gente vai entrar, inclusive, nesse aspecto, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha tela, novamente, para poder falar aqui com vocês das principais ações. Tá? Então, quando nós estamos falando de uma recuperação de créditos tributários, de uma repetição de um indébito tributário, que precise de uma ação judicial, quais são as possibilidades? Eu coloquei aqui 3 opções. Nós poderíamos até dividir em 2, porque o rito é que importa. Ou você impetra um mandado de segurança, ou é uma ação ordinária. Nessa ação ordinária, por que eu estou falando isso? Porque mandado de segurança tem um rito específico, tem características específicas. E uma ação ordinária é aquela que vai seguir as características normais do Código de Processo Civil. Tá? Não tem uma legislação específica sobre isso. Então, ou é um mandado de segurança ou é uma ação ordinária, que pode ser uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, ou uma ação anulatória cumulada com repetição de indébito. Só para eu já diferenciar, vou fazer aqui de trás para frente, diferenciando a ação declaratória da ação anulatória. Por exemplo, quando é que eu teria uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica? Eu teria quando eu quero que o juiz reconheça que aquele valor ele não é devido, que eu não sou contribuinte daquilo, ou que aquele recebimento não é um recebimento que deve se sujeitar à tributação. E aí eu peço as 2 coisas, vejam. Peço para ele dizer, olha, esse valor aqui não deve se sujeitar à tributação. Reconheça isso, declare isso. Mas eu não quero só que ele reconheça, né? Eu quero que ele também condene a devolução dos valores que tenham sido indevidamente recolhidos. Então, voltando até, vou usar até como parâmetro, como exemplo aqui, essa questão da tributação da pensão alimentícia, tá? Então, eu posso entrar com uma ação ordinária em que eu falo assim, olha, os valores, juiz, o STF decidiu que os valores que o alimentando recebe a título de pensão alimentícia, que ele não é renda, que sobre ele não pode incidir imposto de renda. Então, daí o caráter declaratório, declare que não existe uma relação jurídica tributária, declare que é indevida a incidência de imposto de renda sobre esse valor da pensão alimentícia. Só que, além disso, eu falo também uma outra coisa. Olha, só que o que acontece é que o autor da ação, o contribuinte, recolheu o imposto de renda. Já vem, nos últimos 5 anos, às vezes até mais que isso, recolhendo imposto de renda sobre esses valores. Então, além de você reconhecer, né, Vossa Excelência, claro, além de reconhecer que é indevido essa tributação, declarar isso, também condene a União a devolver esses valores que tenham sido indevidamente recolhidos. Então, vejam só, é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ou seja, para declarar que é indevido o tributo, cumulado com a repetição do indébito. Mas e a anulatória? Quando é que entra aí a anulatória na jogada? A anulatória entra na jogada quando você realmente quer, como o próprio nome diz, anular alguma coisa. É muito comum, inclusive, utilizá-la nos casos de parcelamento tributário. Parcelamento, quem parcelou o tributo pode pedir repetição do indébito se houver motivos jurídicos, ou seja, tinha uma decadência, tinha uma prescrição, o STF ou o STJ julgou ali que é ilegal, que é inconstitucional, é um tributo indevido.
Então, o direito tributário, nesse ponto, é muito parecido com o direito penal, né? No direito penal, não basta você confessar. Quantas vezes uma mãe, para proteger um filho, confessa um crime para proteger o seu filho? Ela prefere ela ser condenada do que ver o seu filho nessa situação. Mas se provado que não foi ela, que foi o filho, ou que simplesmente não foi ela não pode ser condenada. Direito tributário também, né? É uma previsão que não decorre do contrato. Vocês lembram disso, né? Direito tributo não é uma previsão contratual. Tributo é uma cobrança decorrente de lei. Se ela é uma cobrança, o tributo que é decorrente de lei, aí a cobrança tem que estar de acordo com a lei. Então, se tinha um débito que já estava prescrito, mas apesar disso, poxa vida, eu precisava de uma certidão negativa de débitos, então apesar do débito prescrito, eu fui lá e fiz um parcelamento. Aí depois eu vou conversar ali com, né, a advogada. Vou lá falar com a Jack e a Jack fala assim: não, Fabiana, mas esse tributo aqui já estava indevido, já tinha prescrito. O que nós vamos fazer? Vamos entrar com uma ação anulatória. Vamos anular esse parcelamento tributário e vamos cumulado com a repetição de débito, pedindo de volta o valor que eu paguei a mais. Né? Então, vejam só, exemplos dessa situação. Então, quando eu tenho a ação ordinária, né, o que eu quero nela? Eu quero ou declarar alguma coisa e pedir a devolução do tributo, ou anular um ato e pedir também a devolução do tributo. Sempre a gente está falando aqui de repetição de indébito. Né? Pode ter só uma ação anulatória que não seja acumulada com repetição de débito? Claro que pode. Digamos que eu sofri um auto de infração. Estou sofrendo uma exigência tributária. Lavraram um auto de infração contra mim. Eu não paguei. Mas eu quero brigar no judiciário para anular. Aí eu vou entrar com uma ação anulatória do débito tributário. Não vou pedir a devolução. Não vou pedir a repetição de débito, porque eu não paguei. Outra coisa na declaratória de inexistência de relação jurídica. Pode ser só a declaratória sem a repetição de débito? Pode. Por quê? Porque se eu não paguei, né, digamos que eu não tenha pago um determinado tributo. Então, mas eu quero ter a segurança de que eu não vou sofrer uma exigência, que não vou sofrer uma cobrança daquilo. Entro só com a declaratória, tá? Mas aí vocês podem estar perguntando, Fabiana, e o mandado de segurança? Porque você me falou aqui de uma ação declaratória para declarar que o tributo não é devido e pedir a devolução. Você me falou também para uma anulatória para eu anular uma cobrança ali, um ato de cobrança indevido e pedir a devolução. E o mandado de segurança? Qual é a hipótese do mandado de segurança? Eu vou te falar que o mandado de segurança é sempre a minha primeira escolha. Como assim, sua primeira escolha? Porque o mandado de segurança tem uma série de vantagens. Tá? Só que ele nem sempre cabe. Então, fazendo até o inverso aqui da história, tá? Vou de trás para frente para chegar aqui com vocês nesse raciocínio. Olha só. A ação de repetição de indébito em caráter ordinário, por exemplo, uma declaratória com repetição de indébito ou uma anulatória com repetição de indébito, essas ações, elas sempre cabem. Então, se eu estiver falando, Fabiana, essa questão para repetir a pensão alimentícia, posso entrar com uma ação declaratória acumulada com repetição de débito? Eu falo, pode. Fabiana, e sobre a exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS? Posso entrar com uma declaratória acumulada com repetição? Pode. E se eu quiser discutir uma verba previdenciária, né? Contribuição previdenciária sobre a folha de salários? Pode ser também a declaratória com repetição? Pode. E se eu quiser discutir a tese do limite de 20 salários mínimos da contribuição do Sistema S, posso entrar com ação declaratória? Pode.
Porque a ação declaratória com repetição de indébito ou a ação anulatória com repetição de indébito é uma ação ordinária. É a mesma petição inicial tradicional lá do Código de Processo Civil, que segue aquele roteiro certinho, segue aqueles requisitos certinho. Você pode, no curso da ação, pedir para fazer prova pericial, pedir para fazer prova de várias naturezas, né? Então, a ação ordinária, e agora eu vou passar a chamar tanto essa declaratória como essa anulatória de ação ordinária. Essa ação ordinária sempre cabe. Ela é a regra geral. Inclusive, se você errar no nome da ação, veja que eu separei aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito. Que eu vou pedir para o juiz declarar que aquilo não é devido e pedir a devolução. Só que uma outra coisa importante, o nome que você dá à sua inicial, isso é muito importante lá no exame de ordem, né? Lá no exame de ordem, se errar o nome, ixi, já era. Mas aqui, na prática, o juiz quer olhar efetivamente o objeto do seu pedido. Então, se você chamar na sua petição inicial de ação anulatória acumulada com repetição de indébito, mas o seu pedido lá no final for: juiz, reconheça que o imposto de renda sobre a pensão alimentícia é indevido e condene a União a devolver. Ele não vai julgar inepta essa inicial. Por quê? Porque o nome que você dá, né, se é ação declaratória de inexistência de relação jurídica, se é ação anulatória com repetição de indébito, né, isso é irrelevante. Tá? Por quê? Porque o procedimento, o rito é exatamente o mesmo. O que é muito importante nessas ações é você fazer bem o quê? Os pedidos. Ser minucioso no pedido. Porque o juiz, ele vai conceder ou negar, quer dizer, ele vai avaliar aquilo que ele vai te dar no pedido. Por quê? Porque ele não pode dar uma decisão extra petita. Ele não pode dar uma decisão ultra petita. Não, né? Além do pedido. Nem aquém do pedido, né? Citra petita, né? Ou seja, traduzindo aqui o nosso latim, ele não pode dar uma decisão que seja menos que aquilo que você pediu, certo? Não examinar aquilo, claro que ele pode indeferir, né? Mas se ele deixar de examinar alguma coisa, opa, é uma omissão. Você interpõe recurso nisso aí. E se ele ultrapassar para condenar em alguma coisa que não foi pedido ou qualquer coisa assim, também é indevido. Então, o cuidado que você tem que ter, isso aqui, gente, é assim, vale ouro. O cuidado que você vai ter que ter é exatamente em relação ao pedido. O que você pede? O juiz está adstrito a exatamente aquilo que você está pedindo. Então, o grande X da questão para você identificar a ação judicial, na verdade, se divide em duas coisas. Ou é um mandado de segurança, ou é uma ação ordinária, com repetição de indébito. E aí, vocês poderiam até estar perguntando assim, mas se a ação de repetição de indébito cabe essa ação ordinária em várias hipóteses, então por que eu preciso saber que tipo de ação é? Por que eu já não entro logo com a repetição de indébito e está tudo certo? Porque o mandado de segurança, e aqui a gente vai falar mais dele, o mandado de segurança é a medida que é mais proveitosa. Então, sempre que eu pego um caso concreto, e eu quero passar essa dica aqui para vocês, sempre que vocês estiverem diante de um caso concreto, a primeira coisa que eu faço é assim: será que cabe mandado de segurança? E aí eu vou examinar os requisitos do mandado de segurança. Se preenche os requisitos do mandado de segurança, é essa a minha medida.
Se não preenche os requisitos, se não couber mandado de segurança, aí é que eu vou lá para a ação ordinária com pedido de restituição do indébito, de repetição do indébito, tá? Então, eu até relacionei aqui para vocês como uma espécie de checklist, né? Lembrando que este material vai ser disponibilizado para vocês lá no meu canal do Telegram, tá? Logo no início da aula, eu botei aqui um QR Code para você escanear. Tô ficando moderna, né, gente? Para você escanear e entrar lá no canal do Telegram, tá bom? Volta, quem chegou depois, volta a aula e escaneia lá para entrar no canal do Telegram, que aí eu vou disponibilizar esse material lá. Mas vejam só, né? Quando tem uma relação, esses pontos aqui. Então, o que, que você vai considerar? Como se fosse um checklist mesmo. Tá? Um roteirinho aqui, um mapa, o passo a passo, para você identificar que medida judicial você vai escolher. Por quê? Porque dependendo do tipo de ação, se é mandado de segurança ou se é uma ação ordinária de repetição de débito, nós temos que examinar quais são a discussão que está em jogo. Quais são as provas que eu tenho daquilo ali, ou que eu vou precisar produzir? Qual é o tempo que correu? E quais são as consequências de uma eventual sentença denegatória? Por que isso? Porque nós entramos com a ação objetivando ganhar. Obviamente, acho que todo mundo aqui que entra com ação judicial, nós estamos pleiteando o direito do contribuinte, nós fundamentamos aquele direito do contribuinte, fundamentamos o nosso pedido e queremos o quê? Que seja concedido, que seja deferido o nosso pedido. Mas nem sempre é assim. Principalmente, e isso aqui é importante, gente, olha essa observação aqui, é bem importante também, até para prospecção de clientes. Porque quantas vezes são tantas as teses, são tantas as situações que nós temos de recuperação de créditos tributários e que quantas vezes na hora de fazer a prospecção, na hora de conversar com o cliente, ele fica com medo de entrar com a ação e perder. Né? Fala assim, mas e se eu entrar com a ação e perder? Eu ainda vou ser, além de não ganhar aquilo que eu queria ganhar, eu ainda vou ter que pagar o ônus da sucumbência. Vou ter que pagar honorários advocatícios para o procurador da Fazenda Nacional, da Fazenda do Estado, da Fazenda do município, né, que acaba sendo um ônus a mais. Só que no mandado de segurança não há sucumbência. Quando o contribuinte vai ingressar, vai impetrar o mandado de segurança, ele paga as custas para dar entrada, que na esfera federal, que é onde inclusive a gente tem uma grande parte aí das discussões, tem um teto que é de aproximadamente R$ 2.000. Então, por mais que você esteja discutindo um assunto de 10 milhões de reais, as custas para dar entrada vão ficar em torno ali de R$ 2.000. E se no final do processo, né, o judiciário acabar tendo o entendimento que não é o favorável para o contribuinte e não der ganho de causa para ele, ele não vai ser condenado a pagar honorários advocatícios, a pagar sucumbência para outra parte. Então, no tributário, nós temos muitas coisas, muitas situações dessa natureza. Né? Uma delas, que é inclusive altamente proveitosa, né? E que tem uma expectativa grande em relação a ela, é a tese do limite da base de cálculo de 20 salários mínimos. Né? É uma tese segundo a qual as contribuições de terceiros, tá? Que são contribuições que chegam aí até um valor de um percentual de 5,8%, quase 6%. Ela não deve incidir sobre toda a folha de salários, mas só sobre 20 salários mínimos. Então, imagine uma empresa que tem uma folha de salários de R$ 100.000. Hoje, ela recolhe 5,8% em cima desses R$ 100.000 por mês, isso todo mês. Com essa tese, ela vai passar, o que se pleiteia com ela
é que ela recolha esses 5,8% só sobre 20 salários mínimos, que dá pouco mais de 20 mil reais. Então, olha a economia que ela vai ter por mês. E ainda, então, nessa ação, o que nós pedimos? Para que o juiz reconheça esse limite e que o juiz também reconheça o direito do contribuinte reaver tudo que ele pagou de indevido nos últimos 5 anos. Que dá o quê? Dá 60 meses. Né? Então, são valores vultosos, são valores relevantes. Só que, apesar de ser uma tese excelente, que nós já temos até decisão do STJ nesse sentido, só que, apesar disso, não é certeza absoluta. Por quê? Porque o STJ ele tem 2 turmas, tá? Que julgam, né? 2 conjuntos ali de ministros. Uma dessas turmas já deu essa decisão favorável. A outra turma ainda não se manifestou. Então, nós temos aí uma perspectiva positiva, mas não é 100% de certeza. E aí, veja só, é algo que se o contribuinte ingressa com a ação agora, ele já garante, já interrompe a prescrição para ele se ressarcir dos últimos 5 anos. Então, se nós estamos aqui em 2022, né, nós estamos aqui em junho de 2022, se ele entrar com essa ação agora, ele recupera os valores desde junho de 2017. Aí, se ele ficar esperando o STJ decidir, sei lá, se o STJ vai levar lá o quê? 3, 4 anos para decidir. A cada mês que passa é um dinheiro que ele vai perdendo. Então, nós falamos assim, vale a pena entrar com a ação agora. Vale a pena você já entrar com a ação, já começar a discutir isso. Porque se você ficar esperando o STJ julgar, ou outros casos ficar esperando o STF julgar, pode demorar anos e anos e anos, e com isso você está perdendo dinheiro. A empresa está literalmente jogando dinheiro no lixo. Só que se você for entrar com uma ação ordinária, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito, caso, eventualmente, no futuro, o STJ venha falar que o contribuinte não tem esse direito e o seu cliente perca aquela ação, ele vai ser condenado a pagar honorários advocatícios para a Fazenda Pública. Pensou 10%, 15%, até 20% em relação ao valor da causa? Um valor muito grande. E aí, o contribuinte realmente fica com medo de arriscar isso daí, né? Porque ele vai estar, às vezes, criando uma dívida. E no mandado de segurança tem essa vantagem, vocês perceberam? Então, por exemplo, essa tese, que é a tese em relação à tese da repetição, né, dos 20 salários mínimos, é uma tese que eu oriento meus alunos, que inclusive estão aqui, vários deles, né, a Jaque, o Marcelo, o Antônio, né, a fazer por meio de mandado de segurança. Por quê? Porque não vai ter essa sentença denegatória. O Luciano está aqui fazendo uma pergunta, dependendo da pergunta eu vou deixar para responder ao final, mas a pergunta do Luciano, como ela é bem pontual aqui em relação a esse ponto que nós estamos tratando, eu já vou responder, Luciano. Ele está perguntando assim, eu posso entrar na via judicial com anulatória, declaratória, mandado de segurança e conforme o resultado pedir a repetição na via administrativa? Poder... Você até pode, Luciano. Só que aí, o que tem um ponto importante nesse caso? Vamos dizer que você entre com uma ação declaratória. Nesse caso que eu mencionei. Você fala assim, não, eu vou entrar com uma ação declaratória, tá? Então, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica em relação a um determinado assunto, tá? Em relação à tese do limite de 20 salários mínimos. O que você vai pedir quando você entra só com a declaratória? Né? Não pede repetição de indébito. Juiz, declare que
a contribuição de terceiros é devida somente sobre 20 salários mínimos. Como o juiz está limitado ao seu pedido, a sentença dele, e que pode demorar anos, tá? Vamos dizer que você entrou com essa ação hoje, tá? Como é um assunto que ainda está pendente de julgamento no STJ, pode ser que o juiz venha somente em 2027. E lá em 2027 o juiz fale assim: realmente, Luciano, você tem direito, eu reconheço o direito de você recolher somente sobre os 20 salários mínimos. Ele reconheceu naquele instante aquele direito ali, tá? Ele reconheceu ali. E aí, qual é a diferença? Aí você vai falar assim, bom, então eu vou pegar essa sentença transitada em julgado, que reconheceu o meu direito, e vou lá na esfera administrativa fazer um pedido de restituição, fazer um PER, né? Um pedido de ressarcimento de restituição administrativa. Só que aí olha a diferença. Se o Marcelo entrou com uma ação de repetição do indébito hoje em 2022, veja, ele está entrando com a ação hoje e ele já está pedindo a restituição dos últimos 5 anos. Da quando? Ele vai poder restituir desde junho de 2017. Por quê? Porque hoje, quando ele está entrando com a ação, ele já está pedindo para devolver os últimos 5 anos contados de hoje. Se você entrar só com uma ação declaratória, você não está pedindo a devolução. Então, somente quando transitar em julgado, e vamos dizer que seja lá em 2027, aí você falou, agora sim, eu tenho reconhecido que eu não devo isso. Você vai poder repetir desde quando? 5 anos daquela decisão. Então, sua decisão transitada em julgado foi obtida em 2027, você vai recuperar o indébito até 2022. Então, você percebeu a diferença? Tá? Quando você já pede a repetição do indébito na própria ação, você já assegura os últimos 5 anos antes da entrada da ação. Se você não pedir isso, você vai conseguir os últimos 5 anos da decisão transitada em julgado, que a gente não sabe quando é que vai acontecer, tá? Se ela vai demorar ou se ela não vai demorar. Então, o mais recomendável é nós fazermos essa cumulação de pedidos, tá? Então, como eu disse, poder pode, só não é o mais vantajoso em relação a isso, tá bom? Eu disse aqui, eu tô vendo que estão entrando mais perguntas aqui, podem ir colocando suas perguntas, tá bom? E aí, como a do Marcelo, por exemplo, aí eu vou deixar para responder essas outras depois, tá bom, Marcelo? Vamos aqui, olha só, outros elementos que são importantes para a gente considerar se é um mandado de segurança que eu vou entrar ou se é uma ação ordinária, anulatória ou declaratória. No mandado de segurança, a legislação exige direito líquido e certo. Então, essas são perguntinhas, como eu disse, é um checklist aqui para vocês, tá? Primeira outra coisa que você vai fazer, qual é o objeto da controvérsia? É uma discussão de fato ou é uma discussão de direito? Por que é relevante nós pensarmos isso? Porque na lei do mandado de segurança, ela fala o quê? Que cabe mandado de segurança contra um ato ilegal, um ato de abuso de direito ou contra uma ameaça de ilegalidade, né, em que esteja presente um direito líquido e certo. O que significa esse direito líquido e certo? Esse direito líquido e certo não significa, gente, que não tem controvérsia, tá? Algumas pessoas falam assim, por exemplo, a questão do TUSD e da TUST. Como o TUSD e TUST, essa tese do ICMS da TUSD e da TUST, ainda tem uma controvérsia, né? O STJ não julgou isso definitivamente, então não deve ter direito líquido certo, né? A própria questão do limite de 20 salários mínimos, não deve ter direito líquido certo, né? Não é isso, gente.
O direito líquido e certo não é algo que não tenha controvérsia. Até porque, se não tivesse controvérsia, você nem precisava de ação judicial, certo? Para que eu mandar de segurança se você não tem uma discussão a respeito disso? O direito líquido e certo significa o quê? Tá? Até coloquei aqui, ó. Significa que você vai demonstrar o seu direito por meio de documentos. Então, esse é um principal ponto de diferença, tá? É claro que o principal ponto de diferença que nós colocamos lá atrás é eu, sempre que possível, opto por um mandado de segurança. Por quê? Porque se eu vier a perder, se o cliente vier a perder no processo, não for julgado procedente, ele não vai ser condenado na sucumbência. Então, minha escolha é o mandado de segurança. Só que aí eu vou para a segunda etapa. Mas será que cabe o mandado de segurança? Então, aí a primeira coisa que eu olho é: existe direito líquido e certo? E o que significa dizer que há um direito líquido e certo é mais. Está voltado com a questão. Isso é uma discussão que envolve análise de fatos, que envolve uma produção probatória não documental, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estiver falando, até dando o exemplo aqui do que o Marcelo fez aqui de pergunta, TUSD, tá? É uma tese que está relacionada com o quê? Né? Com a não incidência do ICMS sobre essas verbas. O TUST é uma tarifa do sistema de transmissão de energia elétrica. E a TUSD é uma tarifa do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, resumindo aqui, né, a tese é o seguinte: o que é a mercadoria? A mercadoria é a energia elétrica. Então, se eu estou comprando aqui uma mercadoria, que é a energia elétrica, por R$ 500, o ICMS que eu vou pagar, que vai vir na minha conta de energia elétrica, é sobre esses R$ 500. Mas, na conta de energia elétrica, a concessionária cobra também do contribuinte, cobra também do consumidor, no caso, uma tarifa, está previsto pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que a concessionária de energia elétrica tem que manter lá o sistema de distribuição, de transmissão, as torres de energia elétrica, os postes e tudo mais. E aí, para remunerar essa manutenção, nós pagamos vários encargos, né, que recebem, inclusive, nomes diferentes. Às vezes tem conta de energia elétrica que vem chamado só encargos, tem outros que vem TUST, independente do nome, isso não é o preço da mercadoria. Então, vejam só, o que é a prova pré-constituída? Que é o que leva e justifica que eu ingresse com um mandado de segurança. A prova pré-constituída é a prova documental. É quando eu pego as minhas contas de energia elétrica e eu mostro lá, olha, aqui na minha conta de energia elétrica, né, dou um print, junto ela no processo, obviamente, mas além de juntar no processo, dou um print naqueles documentos e coloco dentro da minha petição, mostrando assim, olha aqui, juiz, na minha conta de energia elétrica está sendo cobrados encargos e em cima dele está sendo calculado o ICMS. Então, vejam só, eu mostrei a ilegalidade por meio de um documento. Né? Então, nesses casos, eu já tenho o quê? O requisito para o mandado de segurança. Um exemplo de tributário que não serve um mandado de segurança. Uma discussão de IPTU, tá? Não é o da Bianca, né? O da Bianca, ela tá falando assim, perguntando se cabe mandado de segurança para reconhecer que não incide IPTU imóvel, mas sim ITR, em razão do tema 174 do STJ. 174, você me diz depois se é isso, Bianca. É aquela que fala que o que prevalece é a destinação do imóvel, certo? Se o imóvel está na área urbana, mas tem destinação rural, então, neste caso, a ITR não é IPTU, né? E aí eu vou dizer para você que depende. Sabe por que depende, Bianca?
Porque depende que documento você tem para provar isso. Se você tiver documentos que provem de plano essa destinação rural, por exemplo, você tem documento, o imóvel tem um cadastro no INCRA, né? Tem um cadastro no SIAT, tem documentos que mostram que ele é rural. Com isso, você pode impetrar mandado de segurança, falando assim: olha, eu tenho todos esses documentos aqui que provam que esse imóvel está sendo utilizado, que ele tem destinação rural e etc e tal. Então, reconheça que sobre ele incide o ITR e não o IPTU. Mas, muitas vezes, não tem essa documentação. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar mostrar para o juiz que o imóvel está sendo efetivamente utilizado com finalidade rural. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Vamos precisar fazer uma perícia em loco, né, para verificar que realmente está sendo destinado para a área rural. Então, até foi interessante o caso que você trouxe, Bianca, porque dá para evidenciar exatamente essa situação. Se eu tenho os documentos, que é a prova pré-constituída, evidenciando a destinação rural desse imóvel, cabe mandado de segurança. Porque aí é uma mera questão de direito, de falar assim, olha, aplica a súmula aqui. Agora, se a discussão está em torno dos fatos, né, eu preciso provar que ele tem essa destinação rural e não tenho, por meio de documentos, né, que já estejam ali prontos. Eu preciso fazer prova disso de outros modos, fazer avaliações, etc. Então, aí não dá para se mandar de segurança, porque aí é uma questão de fato. Eu até ia dar o exemplo de IPTU, né? O exemplo de IPTU, inclusive estava falando outro dia com um dos meus alunos, né? O Salomé, que está com uma causa discutindo o valor venal do IPTU. Ele está discutindo na esfera administrativa, ainda esse valor venal do IPTU, né? Mas ele fala assim: não, o tribunal administrativo aqui não vai dar. E aí eu vou entrar com uma ação judicial. Vejam, nesse caso, que tipo de ação ele vai ter que entrar? Né? Pensa bem, vamos comigo aqui pensar. É um imóvel, o município fala: o seu imóvel, segundo a planta genérica de valores, vale 3 milhões de reais. E eu falo assim: não, mas o meu imóvel não vale tudo isso, não. Meu imóvel, ele tá caindo aos pedaços. Não, nem tá caindo aos pedaços, mas assim, ele não é um imóvel luxuoso. Ele não tem essa área construída toda que vocês estão falando, não. Né? Então, nesse caso, nessa discussão, eu estou discutindo se o meu imóvel vale ou não aquilo, se a área construída do imóvel é ou não aquela que o município está falando. Nesse caso, não cabe mandado de segurança, porque a gente vai ter que fazer produção probatória, vai ter que fazer provavelmente uma perícia, vamos ter que fazer uma avaliação para dizer qual que é o valor de mercado dele. Vamos ter que medir aquilo ali para saber se aquela metragem está de acordo ou não está de acordo. Tá? Então, o X da questão, né, e até utilizando então esse comentário, essa pergunta, não é relacionado pura e simplesmente a um tributo. Vamos dizer assim, questão de IPTU e ITR. Cabe mandado de segurança ou cabe mandado de segurança ou tem que ser ação ordinária? O problema não é no tributo, o problema é no caso concreto. Né? Se é uma discussão de direito, eu já tenho a prova, já tenho o documento e falta reconhecer que esse documento me dá o direito, pode ser mandado de segurança. Agora, se a gente está discutindo matérias fáticas, né? Matérias fáticas, que é isso, o valor do imóvel, né? A utilização efetiva dele, que o município discorda, etc., aí eu vou ter que entrar com uma ação ordinária. Tá joia? Vamos continuar aqui. Depois eu dou mais uma lidinha para vocês aí nas outras perguntas de vocês, tá bom? Uma outra dúvida aqui muito comum e que me fazem em relação a isso, porque nós estamos tentando aqui, como eu sempre disse, né,
a nossa prioridade é o mandado de segurança. Então, a gente sempre olha se cabe o mandado de segurança. Então, eu já verifiquei que no meu caso concreto é um caso de que a discussão é uma discussão de direito, que eu tenho documentos em relação a isso, certo? Então, eu já tenho a documentação ali, nesse caso específico, que mostra que o meu imóvel é rural, por exemplo, tá? Ou que mostram que eu estou recolhendo um ICMS quando eu estou enviando mercadoria da filial para a matriz, por exemplo, ou da matriz para a filial. Então, eu tenho já, primeiro ponto, se a discussão é meramente documental, não precisa ficar fazendo perícia, não precisa ficar fazendo avaliação, não precisa ficar fazendo cálculos, etc. Ponto positivo para o mandado de segurança, tá? Então, posso falar que eu tenho direito líquido e certo. Só que quando eu impetro o mandado de segurança, a legislação fala que ele é impetrado contra um ato coator. Inclusive, quando a gente entra com uma ação anulatória, quando a gente entra com uma ação declaratória, uma ação ordinária, nós encontramos contra a pessoa de direito público. Eu entro contra a União, contra os estados, Distrito Federal, contra os municípios. Quando nós entramos com mandado de segurança, eu entro contra a autoridade coatora. Então, se eu estou falando de um tributo federal, por exemplo, eu impetro, né, dou entrada no mandado de segurança contra um ato ilegal, contra um ato abusivo do delegado da Receita Federal. E aí, claro, nos pedidos eu coloco que seja dada ciência também à União para que ela, querendo, venha ali se manifestar. E normalmente ela vem, né? Ela vem ela fazer a defesa perante a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas o que eu estou questionando é o ato coator. Precisa ter uma autoridade que é responsável por fazer aquela ilegalidade contra a qual eu estou me insurgindo. Então, diante de uma situação como essa, normalmente eu tenho aqui essas perguntinhas. Então, Fabiana, eu preciso fazer um pedido administrativo antes? Preciso ter uma prova da negativa do fisco para poder, então, ter esse ato coator? Voltando até o exemplo aqui, né, do limite de 20 salários mínimos, tá? Então, vamos dizer assim, bom, então sou uma empresa que eu quero ver reconhecido o meu direito. Hoje eu estou recolhendo a contribuição de terceiros sobre toda a folha de salários. E eu quero assegurar meu direito, que está previsto numa legislação, tem toda uma controvérsia se ela foi revogada ou não, mas eu acredito que não. E eu quero, com base nessa legislação, passar então a recolher só sobre 20 salários mínimos. Então, eu não tenho ato coator, tenho? Estou fazendo aqui papel de advogado diabo, hein, gente? Só para colocar aí as minhoquinhas e a gente poder chegar às respostas. Mas, normalmente, a pergunta que me chega é nesse sentido. Eu não tive nenhum ato diretamente relacionado a mim que eu possa chamar de ato coator. Então, será que eu tenho que, primeiro, fazer uma petição para o fisco, no caso para a Receita Federal, falando assim: Receita Federal, eu queria solicitar o direito, né, ou uma consulta, tenho o direito de recolher só sobre 20 salários mínimos? Para aí eu ter a resposta dela falando: não, você não tem direito. E aí eu passar a ter o ato coator? A resposta é não, tá? Por que a resposta é não para essa pergunta? Porque é uma prática que o fisco faz. Nós estamos tendo uma discussão aqui em relação a isso. Então, vamos lembrar um outro ponto básico aqui do direito tributário, né? Que às vezes a gente estuda e fala assim, mas para que serve isso? Lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, ele diz que o lançamento tributário,
é um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional. Então, o que significa isso? Significa que se eu não recolher o tributo do jeito que o fisco entende ou vem se manifestando a respeito daquele assunto, eu vou sofrer um auto de infração. Né? Lembrando então que o mandado de segurança tem inclusive duas modalidades. Tem contra um ato que já foi praticado, né? É o mandado de segurança repressivo contra um ato que já foi praticado. E tem também o mandado de segurança preventivo, que é quando eu tenho o quê? O receio que venha a ser praticado um determinado ato, que vai lesionar o meu direito, que vai ser uma lesão para mim, mandado de segurança preventivo. Então, vejam só nessa situação. Eu venho recolhendo, como é que a Receita Federal entende? Como é que a Receita Federal cobra? Como é que a Receita Federal se manifesta? No sentido de que a contribuição tem que ser sobre o total da folha de salários. Né? Inclusive, por isso que existem tantos processos judiciais discutindo esse tema. Então, eu não preciso de uma negativa específica para mim. Considerando que eu tenho um entendimento diferente, eu preciso da manifestação do juiz, eu preciso do reconhecimento do juiz para que eu passe a recolher de um modo diferente. Porque se eu não recolher do jeito que a Receita Federal entende, ou do jeito que o fisco entende, se for outro tipo de tributo, considerando que o lançamento tributário é um ato vinculado e obrigatório, eu vou, com grande probabilidade, sofrer um auto de infração, tá? Então, respondendo a esse segundo ponto, você não precisa, para entrar com mandado de segurança, para ter esse ato coator, ter uma resposta individualizada, negativa, uma ameaça direta em relação a você. Por quê? Porque se é algo já notório, né, de conhecimento geral, que a Receita Federal exige de um determinado modo, dando uma certa interpretação para aquela legislação, então, se você der uma interpretação diferente, mais benéfica e recolher menos tributo, você vai sofrer uma atuação fiscal. Então, essa cobrança, tanto essa cobrança no passado, porque aí a gente até falando aqui de restituição do indébito, né? O contribuinte, vamos dizer que alguém aqui com a questão do limite de salários mínimos, né? A pessoa, o que aconteceu? Nos últimos 5 anos veio recolhendo sobre o total da folha de salários. Aí agora, ela fala assim, mas espera aí, ficou sabendo, né? Foi falar lá com a Lara e ficou sabendo que tem uma tese de que isso daí ela está recolhendo tributo a mais. Aí ela fala assim, bom, então, se eu estou recolhendo tributo a mais, aquele pagamento que eu fiz no passado, aquela cobrança que eu fiz, que eu sofri no passado, foi um ato coator. E mais ainda, todo mês, porque é um tributo mensal, eu vou sofrer de novo esse ato coator. Então, ela, inclusive, é um mandado de segurança com caráter dúplice, né? Contra um ato coator do passado e contra um ato coator futuro, que eu vou acabar sofrendo se eu não ingressar com essa medida. Tá? Então, segundo ponto, não precisa dessa negativa direta do fisco. Então, vejam só que o mandado de segurança, ele acaba sendo aí um grande coringa, né? Um grande coringa aí em relação a essas situações. Exatamente. Por quê? Porque quando eu tenho uma discussão de direito, e as teses no direito tributário, a maior parte são discussões de direito. Claro que tem situações concretas, né? Como a gente mencionou ali, discutir se um determinado imóvel está sendo efetivamente utilizado para fins urbanos ou para fins rurais, discutir qual é o valor venal efetivamente de um determinado imóvel, né? São casos concretos. Mas as grandes teses em geral, que acabam sendo levadas para o STJ, para o STF, né, que formam esse volume tão grande do direito tributário, são teses que envolvem questões de direito, cabendo, portanto, mandado de segurança.
Agora, um último requisito aqui, mais importante também, que é o quê? Para o mandado de segurança, o prazo é de 120 dias contados do ato coator. Então, dependendo da situação, vamos dizer, é uma cobrança, né? Vamos dizer que um determinado contribuinte foi objeto de protesto. Protestaram ele, certo? Ele não pagou um determinado tributo, não pagou o IPVA. Como ele não pagou o IPVA, o Estado escreveu ele no cadastro de inadimplentes, o Estado protestou o nome dele, etc. Vejam, isso é um ato coator e que poderia ser objeto de discussão também, porque eu posso discutir, né? É claro que a gente já tem aí um entendimento ruim do STF, vamos dizer assim, contrário, dizendo que o protesto é devido e etc e tal, né? Que é constitucional o protesto, que é constitucional o cadastro de inadimplentes, etc. Mas digamos que o meu cliente foi protestado, o meu cliente está no cadastro de inadimplentes, mas, no entanto, e aí vamos mudar essa situação, o carro ele já vendeu. Ele vendeu esse carro. Esse carro já não está mais com ele. E o comprador não transferiu o carro. Então, ele tem todos os documentos, veja só, ele tem um direito líquido e certo, para falar assim, eu já vendi o carro antes de acontecer o fato gerador, não é mais meu. Eu tenho aqui os documentos comprovando essa venda do carro. Ele já não é mais meu, tenho direito líquido e certo. Então, eu tenho um ato coator, que é a inscrição lá no cadastro de inadimplentes, o protesto do contribuinte. Eu tenho direito líquido e certo dele, que está documentalmente provado. Só que aí vem o último ponto. Quando é que aconteceu esse ato? Se ele foi protestado, escrito lá no cadastro de inadimplentes, há menos de 120 dias, cabe mandado de segurança. Agora, foi há mais de 120 dias, né? Foi o quê? Há 180 dias. Faz 6 meses já que isso aconteceu, ele nem tinha percebido, ele não estava nem aí, tudo bem, tal, deixou para lá, procrastinou e etc. Aí, de repente, ele foi fazer um empréstimo bancário e não conseguiu o empréstimo, né? Porque falaram, não, você tem aqui protestado seu nome, então não dá para fazer empréstimo. Aí ele quis resolver a parada. Só que já se passaram mais de 120 dias. Então, veja, nesse caso, não vai caber mandado de segurança. Vai caber o quê? Uma ação ordinária. No caso, uma ação anulatória daquele protesto e daquele cadastro de inadimplentes, tá? Então, o outro ponto importante, que é o terceiro para a gente conjugar aqui, é esse prazo de 120 dias. E aí disso costuma vir uma pergunta também. Por quê? Porque no mandado de segurança, nós fazemos um pedido, tá? Que eu vou já falar sobre isso para vocês, que é o seguinte: juiz, reconheça que esse tributo é indevido, que essa cobrança é indevida e condene o fisco, né? Condene ali o poder público a me devolver, condene não, desculpa, volta atrás aí. No mandado de segurança não peço condenação, né? No mandado de segurança eu peço sempre declaração. Fala assim, juiz, reconheça que esse tributo é indevido, tá? Que o fisco não poderia me exigir desse modo que ele exigiu, e considerando que ele é indevido, reconheça, declare o meu direito de reaver esses valores dos últimos 5 anos, tá? Então, no mandado de segurança, eu faço esse pedido também. Então, sim, mas você fala assim, mas e o prazo de 120 dias? O prazo de 120 dias é do ato coator. Então, novamente, aqui a diferença. Se você, vamos dizer que nós estejamos tratando aqui do imposto de renda, que foi recolhido ano passado, tá? Então, foi ano passado, foi em 2021, então agora eu quero reaver esses valores. Já passou mais de 120 dias.
Tá dentro do prazo para eu repetir o indébito? Tá, não faz 5 anos ainda, né? O prazo que eu tenho para repetir é de 5 anos. Só que não vai dar para ser por mandado de segurança. Agora, vou ter que entrar com o quê? Com uma ação ordinária, né? Uma declaratória ou anulatória com repetição do indébito. Agora, quando eu estou dentro de 120 dias, e aí vamos voltar de novo para esse tema do limite de 20 salários mínimos. O que acontece? É um tributo que eu pago todo mês. E o que significa isso? Significa que, por mais que eu tenha feito o pagamento desse tributo desde 2017, todos os meses de 2018, 2019, 2020, 2021, né, e que já se passou mais de 120 dias em relação a eles, mas agora, todo mês, eu continuo sofrendo a exigência indevida. O ato coator vai se reiterando. O ato coator vai se renovando. Portanto, eu tenho aqui 120 dias do ato coator. Por quê? Porque acabei de pagar no mês passado. Ou então até em caráter preventivo. Por quê? Porque ainda que eu não tenha pago no meu mês passado, né? Faz já tempo que eu não estou pagando, etc. Mas se eu daqui para frente também não recolher esses valores, né? E aí nem vou pedir repetição de débito se eu não recolhi, né? Mas se eu simplesmente não recolher do jeito que o fisco entende, do jeito que o fisco quer, eu vou só ter uma autuação fiscal, tá? Então, é desse modo que a gente considera aí esse prazo de 120 dias, tá? Então, são 3 requisitos aqui, 3 pontos importantes para a gente considerar quando nós estamos falando de mandado de segurança. E aí, vem, antes de eu tem só mais 2 slidezinhos e aí eu vou passar a resposta aqui das perguntas de vocês. O mandado de segurança é a ação adequada para a declaração do direito à compensação, tá? Tem uma outra súmula, tá? Tem súmulas aí do STF, tem súmulas do STJ, que falam o que nessas súmulas? Dentre outras coisas. O núcleo delas é o mandado de segurança não se presta para substituir ação de cobrança. Então, no mandado de segurança, ele não é uma ação condenatória. Por que é uma ação de cobrança? Uma ação de cobrança é quando eu falo assim, por exemplo, a Yolanda. Yolanda comprou meu carro. Fizemos um contrato, Yolanda comprou meu carro e não pagou. Aí o que eu vou fazer? Né? Vou fazer uma cobrança da Yolanda. Tá? Vamos dizer que nem é execução, vamos dizer que eu não tinha lá todos os termos lá para ser um título executivo, etc. Mas eu vou falar assim, não, eu fiz um contrato com a Yolanda, foi um contrato verbal, então vamos aqui entrar com uma discussão aqui, né, se ela comprou ou não, qual é o valor. Mas fiz um contrato com a Yolanda, tenho o direito de receber. Juiz, então reconheça aqui o nosso contrato e condene a Yolanda a me pagar. Veja, quando eu falo de uma ação de cobrança, eu tenho a condenação de uma das partes a pagar a outra parte aquilo que ela está cobrando. Me pague. Esse é o pedido, me pague. O mandado de segurança não se presta para isso. A ideia do mandado de segurança é que ele não é uma ação condenatória. Ele é uma ação com viés declaratório. Então, sempre que eu vou pedir no mandado de segurança, tem que ter o viés declaratório. Então, se eu fiz o pagamento indevido de determinados valores, eu posso pedir, por meio do mandado de segurança, que o juiz reconheça que houve esse pagamento indevido e que ele declare. Olha só, a compensação não é feita no mandado de segurança. A compensação é feita depois na via administrativa. Mas o que o juiz vai fazer? Declara. O mandado de segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação tributária. Então, o que eu peço no mandado de segurança é, juiz, reconheça, declare
o meu direito de reaver por compensação aquilo que eu recolhi indevidamente nos últimos 5 anos. E eu ainda acrescento mais, devidamente atualizados. Se é da esfera federal, atualizados pela Selic, atualizados pelo mesmo índice que a Fazenda Pública utiliza para corrigir os débitos tributários. Então, pode ser o mandado de segurança utilizado com essa finalidade. E aí, vem uma outra súmula que eu quero colocar aqui para vocês, que isso vai inclusive levar aqui para a resposta da pergunta do Marcelo lá em cima, né? Que é o seguinte: temos essa outra súmula aqui, vou até colocá-la maior, do STJ também. Súmula 461 do STJ. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então, vejam só, nós temos duas súmulas super interessantes aqui do STJ. Uma primeira súmula falando especificamente do mandado de segurança. Por quê? Porque naquela ocasião, naquele momento, vamos lembrar que as súmulas, elas decorrem o quê? De uma determinada controvérsia que surgiu em um determinado momento. Então, nesse momento, a história dessa súmula aqui, o que acontece? A história dessa súmula é porque o contribuinte, né, algum contribuinte ali no leading case, né, ou nas situações, os contribuintes estavam entrando com essas ações, entrando com mandado de segurança e pedindo no mandado de segurança para o juiz declarar o direito deles compensarem o indébito tributário dos últimos 5 anos. E aí, o que a Fazenda Nacional alegava? Falou assim, não, porque já tem súmula falando que mandado de segurança não se presta para ação de cobrança. Então, aí, o que precisou? Precisou vir o judiciário, precisou vir o STJ para falar assim, não, mas para declarar o direito a reaver esses valores por meio de compensação, ela é legítima, sim. Então, essa súmula fala isso. Você pode pedir, e até aqui o consultor jurídico aqui colocou um comentário, né? Para não ter que suportar com ônus de sucumbência, caso a tese não tenha êxito, melhor se valer do mandado de segurança e pedir a compensação, né? No caso, por exemplo, ele está mencionando do limite de 20 salários mínimos na contribuição de terceiros. Exatamente. Então, sempre que possível, exatamente por essa finalidade, com base nessa súmula 213, nós pedimos esse direito de reaver os valores, porque o juiz reconheça, ó, declare, palavra-chave, anota aí, que o juiz declare o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos, de reaver por meio de compensação, e ainda acrescenta, hein? Devidamente atualizado pelos mesmos índices utilizados pelo poder público. Na esfera federal é Selic, né? Se for na estadual, na municipal, você põe pelo mesmo índice do poder público lá, ou põe já qual é o índice, se você tiver conhecimento, tá joia? Então vamos lá. O que acontece aqui? Mais uma súmula, que é essa outra. Aí vem um momento posterior. Então vocês veem que até que o número da súmula vai mudando, né? Nós estávamos falando de uma súmula 213, agora nós estamos falando da súmula 461. Porque aí veio exatamente essa discussão. Opa, veio outra discussão, que é uma discussão que, apesar da súmula, ainda existe hoje, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma súmula vinculante, tá? Ela é uma súmula, mas tem juiz que ainda ousa discordar. Essa aqui anterior, não, tá? Essa aqui, tranquilo, não tem controvérsia quanto a esse ponto. Agora, essa outra aqui, em relação a ela, a gente tem, às vezes, algumas discussões, a gente tem aí algumas controvérsias. Então, o que aconteceu nessa situação? Né? O contribuinte impetrou o mandado de segurança,
O contribuinte ingressou com uma ação judicial e pediu, no pedido dele, o direito de que o juiz declarasse, tá? Então vejam só que é uma sentença declaratória. Ele não fala que é só em mandado de segurança. Fala sentença declaratória. Pode ser uma sentença declaratória ordinária, pode ser uma sentença declaratória no mandado de segurança. Então, se o juiz, o cliente foi lá, né? O empresário, o autor da ação, o impetrante, foi lá e falou assim: juiz, reconheça que esses valores que eu recolhi são indevidos e declare o meu direito de reaver esses valores em relação aos últimos 5 anos. E aí foi feito um pedido assim, então, genérico, tá? Não estava especificando se era por compensação, se era por impecúnia, né? Por precatório. Não mencionava isso. Então, a decisão do juiz foi: tá bom, declaro, concedo, ganhou, etc., julgo favorável, declaro o seu direito de restituir esses valores dos últimos 5 anos. Aí chegou na hora da restituição, foi que o contribuinte quis optar. Aí ele falou assim: eu quero fazer isso aqui por precatório, não quero fazer por compensação. Né? Eu quero em dinheiro, porque assim, eu não tenho com que compensar. Tem situações que tem esse caso, tá? Né? Até fazendo aqui um outro à parte em relação a isso, eu normalmente eu gosto mais, eu recomendo e acho mais vantajoso para os clientes fazer a compensação. Por quê? Porque a compensação é imediata, né? Então, a partir do momento que você teve a sentença transitada em julgado, né? Você pega essa sentença, informa o poder público, no caso da Receita Federal, habilita, né, esse crédito junto à Receita Federal. E aí você passa a compensar. Ou seja, em 30, 60 dias, o contribuinte já está aproveitando esse valor. Se ele é uma empresa que está ativa, né, ele tem, por exemplo, folha de salário todo mês. Então, todo mês ele tem que recolher lá valores sobre folha de salário, ele tem que recolher PIS e COFINS, ele tem que recolher tributos todo mês. Então, se ele tem um crédito, um determinado valor reconhecido, é mais vantajoso para ele já pegar esse valor aqui e já começar a aproveitar, porque é imediato nesse caso. Sendo que para receber em pecúnia, né, habilitar lá no precatório, por exemplo, pode levar anos, né? Então, normalmente, o contribuinte opta por fazer a compensação tributária. Mas, às vezes, no meio do caminho, imagine que o contribuinte, já aconteceu isso em caso concreto meu, hein? O contribuinte entrou com ação para discutir que alguma coisa era indevida e para pedir a devolução daqueles valores. No meio do caminho, a empresa ficou inativa, né? Caos, problemas financeiros, etc. Tal. Eles não chegaram a fazer a dissolução da empresa, mas começaram a quê? A ter uma empresa inativa, uma inatividade da empresa. Às vezes a empresa até entra em recuperação judicial e com isso reduz sua folha de salários, reduz o seu funcionamento. Então ela acaba não tendo com que compensar ou não tendo muito o que compensar. Então aí ela fala: não, eu quero pecúnia, não tem que compensar. Então vou dar demorado, mas eu prefiro então entrar na fila do precatório. E aí surgiu aqui a discussão. Assim: não, você tem uma sentença reconhecendo o seu direito, é declaratório, então você tem que compensar. Se você não compensar, já era. Né? Ou então é o contrário, né? Você tem uma sentença que você simplesmente pediu: olha, eu venho pedir a restituição dos valores, e o juiz reconhece. Aí, o pedido tinha sido mal feito, etc., né? Não pediu que era para repetir ou compensar. Aí ele quer fazer a compensação. Aí a Receita Federal fala assim: não, mas na sua decisão aqui, tá falando que é para repetir. Então você vai ter que entrar na fila do precatório, não pode compensar. Essa súmula, o que está falando essa súmula aqui? Essa súmula significa
o STJ reconhecendo que o contribuinte, quando ele tem uma sentença que declare que ele recolheu algo indevido e que ele tem direito de receber isso de volta, que ele pode fazer do jeito que ele quiser. Por compensação, se ele tiver com o que compensar, ou se ele não tiver com o que compensar, por restituição, tá? Então, aí surge uma grande discussão em torno disso aí, que está inclusive relacionada aqui, agora eu vou voltando nas perguntas, tá? Que foram feitas, na ordem que foram feitas, tá? Por exemplo, pelo Marcelo. Cadê a sua pergunta, Marcelo? O Marcelo perguntou aqui. Professora, cabe mandado de segurança para a tese do TUJ e TUST? Vejam só, no mandado de segurança para a tese do TUJ e TUST, nós estamos diante de uma situação em que eu tenho o direito líquido certo, tá? Por quê? Porque é algo que eu provo de plano, que eu provo documentalmente, tá tranquilo. Eu tô dentro do prazo de 120 dias, porque é uma coisa que eu todo mês acabo pagando, então todo mês eu sofro o ato coator em relação a isso. Então, mandado de segurança para a tese do TUJ e TUST, pode. Só que aí tem um outro detalhezinho que tem que examinar caso a caso. Qual é esse detalhezinho? Vamos dizer que seja uma empresa que ela é o quê? Uma prestadora de serviços. Vamos dizer que seja uma academia de ginástica, tá? Uma academia de ginástica consome muita energia elétrica, né? Então vai ter altos valores aí de tudo para recuperar. Só que essa academia de ginástica, o que ela vai recuperar? Ela vai recuperar, na tese do TUST, o que se recupera é o ICMS incidente sobre as operações de transmissão de energia elétrica. E a academia de ginástica não tem com o que compensar esses valores. Não tem com o que compensar esses valores. Então, nesse caso, o seu mandado de segurança teria que ser o quê? Um mandado de segurança para reconhecer que é indevida essa cobrança e para que o juiz reconheça o direito de o contribuinte se ressarcir, né, administrativamente ou ainda por precatório desses valores. Então, você vai... Cabe mandado de segurança para essa tese? Cabe. Você vai pedir o quê? Uma sentença de caráter declaratório. Mas qual é a observação que eu faço? Porque isso é uma coisa assim que eu sempre procuro deixar muito transparente. O nosso dia a dia, tá? Tem juiz que entende que se eu pedir para reaver em pecúnia, por causa daquela súmula 213 lá, se eu pedir para reaver em dinheiro, em ressarcimento, que isso não seria cabível mandado de segurança. Então, Marcelo, dando aí uma resposta completa, cabe mandado de segurança para a tese do TUJ e TUJ? Cabe. Preenche todos os requisitos. Mas ainda há um risco de o seu processo cair com algum juiz que entenda que o mandado de segurança não pode reconhecer o direito de repetir em pecúnia. Ainda há juízes que entendem desse jeito. É claro que então você pode recorrer em relação a isso e tudo mais, mas eu estou deixando aqui um alerta. Até um caso parecido com o seu, teve uma aluna que ela entrou exatamente com a ação, né? Então, um caso parecido assim, uma questão envolvendo repetição em dinheiro. Por quê? Porque era de uma pessoa física e era da pensão alimentícia. Então, ela tinha uma cliente, tem uma cliente, né? E ela entrou, antes até da decisão do STF, ela veio me contar toda feliz da vida,
né? Foi antes de ter a decisão do STF, então aquele momento era um momento até incerto ainda isso. Mas ela impetrou o mandado de segurança, por quê? Como não tinha decisão do STF, não sabia se ia ganhar, se ia perder, ela optou pelo mandado de segurança, porque ela falou assim: eu não quero correr o risco da sucumbência. Só que era uma pessoa física, cliente, né? E aí, ela impetrou o mandado de segurança, pedindo para o juiz reconhecer que não, que era indevido o imposto de renda sobre o valor recebido a título de pensão alimentícia, e pedindo para o juiz reconhecer o direito de ela restituir esses valores dos últimos 5 anos. Tá? E aí ela ficou feliz da vida, por quê? Porque o juiz deu a sentença favorável, só que o juiz especificou na sentença que ele, vamos dizer assim, então ele não julgou o contrário, mas ele especificou que ele estava julgando favoravelmente, declarando que aquele tributo que ela recolheu era indevido e especificando que ela deveria pleitear a devolução na esfera administrativa. Né? Então, ele entendeu que o que é até ótimo, né? Porque é melhor pleitear na esfera administrativa do que ficar numa fila de precatório de repente, né? Então, ele entendeu assim: olha, como o mandado de segurança não tem uma decisão condenatória, como o mandado de segurança não vai falar assim, Estado, devolva o TUJ e o TUST, né? Devolva 5 mil reais, 10 mil, 100 mil reais para determinada pessoa, você não pode o quê? Levar isso para o precatório. Né? Então, com essa decisão, deveria, com ela, ser feito o cumprimento dela na esfera administrativa, tá? Então, assim, tentando esclarecer, não sei se eu fui muito clara aí com essa situação, mas tentando esclarecer aí, né? Cabe mandado de segurança, sim, para você pedir que o juiz reconheça o direito de reaver em pecúnia, tá? Só que sempre com a ressalva de que tem alguns juízes que às vezes começam a colocar algumas ressalvas nessa situação, tá? Fala assim, não, mas ó, só na esfera administrativa, não por precatório, tá? Porque ele por entender que não seria uma sentença condenatória, tá bom? A Lara aqui está perguntando. Isso, a Lara fez uma observação aqui importante, olha só. Uma forma, e aí eu vou até acrescentar um outro ponto aqui para vocês. Uma forma de não ser condenada em sucumbência ao usar ação ordinária é optar pelo juizado especial da Fazenda Pública, se dentro do limite, certo? Certíssimo, perfeito, tá? É o caso, por exemplo, do TUJ e da TUST. Perfeito, tá? Então, assim, se nós estivermos diante de uma situação, né, em que está menos do que 60 salários mínimos, é possível utilizar o juizado especial da Fazenda Pública. Então, por exemplo, a questão da pensão alimentícia, dá para ir para o juizado especial da Fazenda Pública. Questão do TUJ e da TUSH, dá para ir para o juizado especial da Fazenda Pública. E aí, uma outra observação, tá? Mandado de segurança não cabe no juizado especial da Fazenda Pública, tá? Só ação ordinária perante o juizado especial da Fazenda Pública. Mas aí tudo bem, né? Porque uma das grandes vantagens do mandado de segurança é exatamente não ter o risco da condenação da sucumbência, né? Então, no juizado especial, você pode discutir tributário, você pode pedir a repetição do indébito tributário, você pode pedir a anulação de questões tributárias, você pode discutir outros direitos, por exemplo, reconhecer a isenção tributária, né? Desde que dentro do limite de 60 salários mínimos. E aí você vai fazer por uma ação ordinária, né? Ação declaratória ou ação anulatória, tá? Ah, sim, que mais aqui? Deixa eu ver outras perguntas. Nossa, fui para baixo demais aqui. Peraí.
Deixa eu ver aqui. O que mais de pergunta que nós temos? Tá. Tá. Aham. O Marco está perguntando: como se faz a contagem do prazo de 120 dias? Inclui-se o dia da ciência? A contagem é igual a do prazo processual e é 120 dias, não é meses, hein? Aproveitando aqui a pergunta do Marco, tá? Então, nós não vamos falar em meses, você tem que contar os dias mesmo, não são dias úteis, são dias corridos. Então, por exemplo, hoje foi o ato coator, tá? Minha ciência do ato coator foi hoje. O dia 1 vai ser amanhã, tá bom? Então, exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia, tá joia? O Marco está perguntando: se o juiz não considera a segurança e julga o mérito, o impetrante perde o direito de ação ordinária? Se o juiz julgar o mérito, sim, tá? Porque o que acontece aí nessa situação? Quando nós impetramos o mandado de segurança, pode acontecer duas coisas. Se a gente pensar assim pelo lado negativo, né, que é que o Marco está trazendo, quando o juiz não concede, se você impetrar o mandado de segurança e o juiz falar assim, não conheço, por quê? Porque isso não é caso de mandado de segurança. Se ele der uma decisão nesse sentido, ele extinguiu sem julgamento do mérito. Então, aí, beleza, você pode entrar com a sua ação ordinária. Agora, você impetrou o mandado de segurança. Falou assim, juiz, reconheça que eu tenho direito a recolher o tributo no limite de 20 salários mínimos. E o juiz recebe o mandado de segurança e julga o mérito. Vai examinar o mérito e, por acaso, ele fala assim, não, eu entendo aqui que você não tem esse direito. Se ele entendeu que você não tem esse direito, ele julgou o mérito. Ele já exerceu a jurisdição. Você não vai poder simplesmente falar, ai, nossa, desisto, vou para outra ação agora. Não, aí vamos até o fim, tá? Se ele julgou o mérito, tá, improcedente, o que você vai fazer? Você vai recorrer. Você vai fazer embargo de declaração para ele esclarecer as omissões, você vai fazer apelação, você vai fazer recurso especial, vai fazer o que tem que ser feito, mas é uma ou outra, tá? Porque senão a gente vai ter aí uma litispendência, né, de duas ações tendo o mesmo objeto, tá? É duas ações, e se já tiver inclusive transitado em julgado, mais ainda, né? Uma ação que já tem ali a coisa julgada, tá? A não ser que seja o quê? Uma situação diferente. Uma situação nova, diante de uma legislação nova, por exemplo, né? Em relação a essas situações, tá? Até mesmo que alguém mencionou a questão da energia elétrica, né? Eu não vou ficar comentando isso hoje, não, tá, gente? Vai ficar para outra aula. Já estou agendando uma aula posteriormente sobre isso, tá? Porque os estados também já estão entrando com ação declaratória de inconstitucionalidade, que é. Quem é que falou isso aqui? Deixa eu ver. Quem é que comentou? Pulei aqui. Cadê? Gente, não estou vendo aqui onde mais que tá. Ah, tá, a Yolanda, né? Que o presidente sancionou a lei. Ah, não, a lei que devolve PIS e COFINS na conta de energia elétrica, tinha lido errado, né? Porque o que foi publicado é a lei complementar. Depois eu vou ver então isso aí, tá, Yolanda? E aí a gente já posto lá no Instagram para ver o que a gente. O que tá rolando aí também, a gente discutir melhor esse assunto. Mas o outro tema que eu ia comentar e que eu vou fazer numa aula com vocês é a Lei Complementar 124, né? 124 não, ó, 194 agora de 2022, que reconheceu, por exemplo, que a energia elétrica é essencial. E sendo essencial, fixou, por exemplo, o Estado de São Paulo, e com base, inclusive, nessa lei complementar, a alíquota de 18%. Então, vamos pensar num contribuinte que tivesse entrado com um mandado de segurança para pedir que a alíquota do ICMS fosse limitada a 18%. E aí ele perdeu essa ação.
Só que agora vem uma nova legislação. Se vem essa nova legislação, opa, é outra situação que, se tiver uma controvérsia, ele vai poder rediscutir isso daí. Tá joia? A Jaque está perguntando aqui. Ótima pergunta, Jaque. Após a concessão da segurança, qual é o próximo passo para reaver os valores? Primeira coisa é que essa segurança tem que ter transitado em julgado, tá? Então, uma segurança que tem que transitar em julgado. E aí, nós vamos ter que ver para cada um dos entes. Eu vou falar da Receita Federal, tá bom? Então, vamos dizer que se fosse um caso de pensão alimentícia, que o contribuinte, por exemplo, inclusive, nossa colega, lá do Você Tributarista, aluna do Você Tributarista, que obteve a segurança. Então, ela teve a concessão da segurança para o cliente dela para reaver os valores indevidamente pagos a título de imposto de renda sobre a pensão alimentícia, né? Então, como ela teve esse direito devidamente reconhecido, e o juiz, inclusive, falou na sentença, né? Porque ela não tem como compensar, falou: ó, vai pedir de volta isso aqui administrativamente. Então, o que nós temos na esfera administrativa da Receita Federal, por exemplo? Nós temos o PER DECOMP, né? Então, o que a gente tem? O PER DECOMP. A DECOMP é quando a gente vai fazer o quê? A compensação. Você habilita essa decisão junto à Receita Federal e vai fazer a compensação. E o PER? O que é? O PER é o pedido de ressarcimento, é o pedido de devolução desses valores, tá? Então, o próximo passo é abrir um processo administrativo na Receita Federal, lá por meio do ECAC, né, do Sistema Eletrônico da Receita Federal, em que você vai fazer esse pedido de ressarcimento com base na decisão transitada em julgado, tá? Então, é parecido com a DECOMP, só que em vez de pedir a compensação, o que você vai pedir é o PER, né? O pedido de ressarcimento desses valores aí, e que inclusive devem ser devolvidos no prazo máximo de 360 dias, tá? Se não houver essa devolução em 360 dias, cabe inclusive outro mandado de segurança, porque aí é um ato coator também da Receita Federal, mas ela tem até 360 dias para devolver esses valores, tá bom? O Anderson, posso atualizar os tributos municipais aplicando correção monetária, juros de mora e multa de mora de forma concomitante? Eu não sei se tem alguma particularidade que você está mencionando no seu caso, Anderson, mas sim, tá? Porque uma das coisas é tributo federal, nós utilizamos para corrigir, por determinação legal, a Selic. A Selic já tem a correção monetária e os juros de mora, certo? Então, você vai corrigir tanto o tributo quanto a multa pela Selic. Nos tributos municipais, tem que ver qual é o índice que o município utiliza. Então, vamos dizer que o município fala assim, aqui nós utilizamos IPCA mais 1% de juros de mora. Isso é o que você vai utilizar para corrigir o tributo, para corrigir a multa de mora também, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de perguntas. Tamara. Se é sentença declaratória e o contribuinte pede precatório, onde se levanta o valor do crédito do contribuinte? Na liquidação de sentença? Sim, Tamara, na liquidação de sentença. Aí você faz uma liquidação de sentença, tá bom? Você tentou com uma ação declaratória, né? E que o valor precisa ser calculado depois. Então, você vai, depois da sentença transitada em julgado,
fazer a liquidação de sentença por um dos métodos previstos lá no CPC, para aí, a partir desse valor, solicitar precatório. Tá perfeito isso. Mas nessa situação, o juiz irá informar no momento da impetração, correto? Ele pode se pronunciar contra o direito à restituição apenas na sentença? Tá? Olha, na impetração, o que o juiz vai se pronunciar é dizendo que aquela medida não é apropriada. Tá? Então, assim, para ele julgar, falar assim, olha, não, você entrou, vamos dizer assim, porque ele não pode negar exatamente isso que você está falando, né? Ele não pode negar a restituição lá na sentença. Falar assim, olha, você está entrando com mandado de segurança agora, pedindo a devolução dos valores. E aí, eu entendo num primeiro momento que essa é a medida apropriada, e depois na sentença eu falo assim, ah, não, aqui eu não posso reconhecer o seu direito à restituição. Ele faz isso na impetração. Os juízes que entendem que o mandado de segurança não é uma medida cabível para algumas situações, o momento em que eles fazem o reconhecimento disso é já na impetração. Então, aí dá tempo de você o quê? Falar, então tá, então vou fazer, você escolhe, se você vai recorrer ou se você vai falar assim, não quero briga não, desisto aqui então, aceito e já vou entrar com a ação ordinária. Agora, o que pode acontecer na sentença, como às vezes acontece, é o juiz delimitar o tipo de restituição. Ele fala assim, olha, eu reconheço o direito à restituição, mas essa sentença aqui você vai utilizar para restituição na esfera administrativa. Claro que você também pode recorrer disso daí, certo? Então, assim, por quê? Porque ele está julgando a amplitude do seu pedido. Ele não está dizendo que a sua ação foi inapropriada, mas ele está julgando a amplitude do seu pedido, tá? Declarado o direito à compensação, ela pode se dar com qualquer espécie de tributo ou tão somente aquele alvo da ação em que deu a declaração do direito? Depende de cada situação, Marco. Por que isso? E aí eu quero mencionar isso. Por quê? Porque quando nós estamos, vamos dizer que seja uma declaração do ICMS. O ICMS só pode ser compensado com ICMS. Normalmente, você não compensa. A legislação não prevê, pelo menos não que eu saiba, compensar, por exemplo, o ICMS com IPVA. Estou falando de um tributo do Estado, tá? Então, se você está pedindo a compensação do ICMS, ele vai ser compensado só com ICMS. Tem tributos que nem podem ser objeto de compensação, tá? Porque é a legislação que vai prever o que pode ser compensado com o quê. Então, por exemplo, IPVA. Eu paguei a mais IPVA de um carro, quero compensar com o IPVA de outro carro. Não tem essa previsão legal. Agora, tributos federais, e acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com tributos federais. A legislação, a Lei 9.430 de 96, autoriza que sejam compensados com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Então, se você pagou a mais PIS e COFINS, você pode compensar com contribuição previdenciária. Se você pagou a mais contribuição de terceiros, você pode compensar com contribuição previdenciária, você pode compensar com PIS e COFINS, tá bom? Então, na esfera federal, que é onde a gente tem a maior amplitude, a maior possibilidade aí de compensações tributárias, a legislação prevê que podem ser compensados com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, tá? Na declaratória, os 5 anos continuam contando da data do ajuizamento da ação ou os 5 anos contam da decisão? Tamara, talvez seja um ponto até que eu comecei no começo, não sei, logo que o Luciano lá perguntou. Mas se você entrar só com uma ação declaratória, tá? Falar assim, juiz, declare que isso é indevido. E aí, isso não interrompe a prescrição para você restituir, não. Porque você não pediu a restituição. Tá? Então, vamos dizer assim, você veio recolhendo ano após ano indevidamente, mas você entra só com uma declaratória, aí
Entrei com a ação em 2022. Se eu entro com a ação em 2022, declaratório, e o juiz vai me dar uma decisão só em 2027, o que eu vou poder restituir é da decisão final. Por quê? Porque eu não pedi a devolução. Então, para interromper a prescrição, eu tenho que entrar com a declaratória e já pedir que o juiz reconheça o direito de eu reaver os últimos 5 anos. Porque aí são os últimos 5 anos contados do ajuizamento da ação. Tá bom? Isso, Juarez, a questão de julgamento do mérito e litispendência, certo? Deixa eu ver se eu consigo bloquear isso aqui. Bloquear esse usuário aqui maluco que tá colocando umas coisas aqui sem pé nem cabeça, né? De comentário. Né? Poluindo aqui a nossa live, poluindo aqui a nossa aula. Que absurdo. Vamos bloquear aqui essa coisa aqui, né? Ai. Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, né? A gente já tá aqui, vamos lá, quanto aqui? Opa, voltei. Voltei, caí, mas eu voltei. Vocês estão ainda aí? Porque não deu nem tempo de me despedir de vocês. Eu ia falar que nós já estamos aqui há quase 2 horas de aula, né? Já estamos aqui então 2 horas debatendo aqui temas da prática tributária. Então, deixa eu ver se eu compartilho aqui de novo meus slides que eu tinha colocado, porque eu quero de novo aqui, compartilhar com vocês também o QR Code para vocês seguirem lá no Instagram. E o mais importante, né? O QR Code também do Telegram, tá? Então, já compartilho e vou intensificar o compartilhamento de materiais lá no Telegram. Então, esses slides, por exemplo, aqui da aula de hoje, vão ser disponibilizados assim que a gente terminar a aula aqui no Telegram, tá bom? Então, escaneiem aí, entrem no Telegram, quem ainda não faz parte, e sempre consultem, porque eu também dou vários avisos lá sobre as nossas aulas e compartilho materiais. É um canal bem bacana para a gente compartilhar materiais ali, tá joia? E obrigada, pessoal, obrigada. Bacana. Bom saber que vocês estão aqui ainda, né? Que eu caí e voltei aqui, mas como eu digo, não me machuquei, né? E com isso, a gente teve aqui mais um tema. Gostei muito da participação de todos vocês aqui e semana que vem, às 20 horas, terça-feira que vem, estamos de novo aqui. Toda terça-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, Direito Tributário na Prática, uma visão que você não vê na faculdade, uma visão que você não vê na pós-graduação, a visão do dia a dia. E se você participa aqui ao vivo, você tem inclusive a oportunidade de fazer suas perguntas no chat, e eu procuro sempre responder a todas as perguntas. Mas se você está assistindo aqui a gravação disso aqui, não está ao vivo, está chegando aqui no canal, também te convido para você participar do nosso canal do Telegram e passar também, sempre que possível, a assistir aqui as nossas aulas ao vivo. Obrigada, turma. Uma ótima noite para todos vocês. Uma ótima semana aí. Foco. E lá no Instagram, vamos continuar compartilhando também aí as novidades, né? Estamos numa fase de muitas legislações. Vou até dar uma olhada nessa que a Yolanda aí até acabou de comentar, tá bom? Novidades aí, qualquer coisa eu ponho lá para vocês. Então, gente, super obrigada. Até terça-feira que vem. Um grande beijo, uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.